Olá, pessoal. Bom, sabe que quando eu tinha 12 anos, eu quis ler o Apocalipse. E no começo parecia fantástico, maravilhoso. Mas quando eu cheguei no Apocalipse 12, eu bloqueei. E eu falei, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui? Como assim? O que é essa mulher e o dragão? O que está acontecendo aqui? Eu não entendi. E foi aí que, por muitos anos, ouvi muitas visões diferentes, explicações diferentes, mas obviamente não tinha certeza, né, totalmente de qual visão eu poderia adotar. No último ano, eu tenho estudado um pouquinho mais sobre esses temas e eu tenho entendido um pouquinho melhor. E aí eu vou passar para vocês qual é a minha visão de Apocalipse 12. Por que eu digo é a minha visão? Porque existem visões diferentes, né? Mas finalmente eu posso apresentar para vocês com certeza o que é a minha visão, tá bom? E é muito consolador. O livro de Apocalipse, revelação, né, que o Senhor deu a João, é justamente para revelar e não para deixar mistérios. Sabe, alguns pensam que Apocalipse seja um livro de mistérios que deve ser decodificado. Não, não. Apocalipse é a revelação que explica aquilo que os profetas queriam entender. Então, Apocalipse não deve ser visto somente como um livro muito alegórico, não. Ele tem alegoria sim, mas como eu sempre digo, tudo na Bíblia, tudo, desde o Gênesis até Apocalipse, tudo é literal e também espiritual. Tudo que você lê, por exemplo, Gênesis 1, 6 dias são 6 dias. É uma árvore, é uma árvore, é um fruto, é um fruto. Mas é óbvio que cada palavra, cada coisa tem o seu significado espiritual e profético. Tem também coisas para o futuro, coisas no mundo espiritual, né? Paralelos. Então, não é somente o primeiro significado literal, mas tem muito mais coisas, né? Apocalipse é a mesma coisa. Temos que ler como um livro literal, sim, mas entender o que o texto está passando, né? Além do literal. Bom, vamos lá. Apocalipse 12, a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Bom, aí a gente pensa, o que que é esse sol, o que que é essa lua, o que que são essas estrelas? A primeira coisa que nos vem em mente é Gênesis 37, né? Gênesis 37, o sonho de José. O sonho de José. Vamos começar a entender o que que são esses símbolos aqui, tá bom? Gênesis 37, versículo 9 e 10. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Jacó, o pai de José,
entendeu na mesma hora o que significava aquele sonho. Realmente, o sol, a lua e as estrelas no sonho de José representavam o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Bom, se essas 11 estrelas representam os irmãos de José, ou seja, os filhos de Jacó, isso já é uma dica para nós entendermos o que são essas 12 estrelas na coroa da mulher de Apocalipse 12, certo? Vamos lá. Mas não é só isso. Essas 12 estrelas apontam para o povo de Israel, certo? As 12 tribos de Israel. Tá bom. E o que é esse sol? E o que é essa lua? Muito bem. Malaquias, capítulo 4, versículo 2 diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Você percebe que ele fala, nascerá o sol da justiça. Quem é este sol da justiça, né? E a cura trará nas suas asas. Eu lembro de Isaías 53, que fala que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? Eu lembro que ele diz aqui em Malaquias 4:2, saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Eu lembro de João 10, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? E o porteiro abre a porta ao pastor, e as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem, conhecem a voz do seu pastor, né? E ele as leva a pastos verdes. Eu lembro de tudo isso quando eu vejo aqui Malaquias 4:2. Eu entendo que o Senhor está falando com todos os filhos de Deus que creram em Jesus. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Sim, Malaquias estava profetizando de Jesus. Vamos lá. Em Salmo 84, versículo 11, diz assim: Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Muito bem, olha só, gente. Não é o sol que é Deus, tá? Existe a adoração ao Deus Sol. Aqui ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo que o Senhor, aquele que criou o sol, ele é um sol, tá? Ou seja, é uma comparação, é uma metáfora. Ele é um sol para nós, porque ele nos ilumina, entendeu? E escudo, um sol e escudo. Escudo é aquele que protege, né? Que envolve. Interessante isso. Porque aqui em Apocalipse 12 ele está dizendo que a mulher está vestida de sol. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. O que mais que esse sol representa? Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, preste atenção. Até o final, você vai entender por que esse texto é tão importante para esses dias. Até o final desse vídeo você vai entender por que esse texto é tão consolador. Você está com medo da tribulação? Você está sentindo que está perto a vinda do anticristo? Porque as coisas estão se cumprindo e o Senhor está voltando? E o anticristo está perto de se manifestar?
Fique comigo até o final. Você vai entender por que esse texto é tão importante para nós hoje. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A mulher está vestida do sol. Eu vou ler também em Romanos 13, versículo 12 até o 14. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, revestivos da luz do dia, porque a noite é passada e agora vem o dia. Interessante, né? Vamos comparar esse texto com 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Das trevas resplandece a luz. Percebe que o mundo estava em trevas e era prometido o sol da justiça. Era prometido nascer o sol da justiça. É ele, Jesus. Então, nós entendemos agora que a lua é aquela que governa a noite. Portanto, a lua é o período antes que viesse Jesus Cristo. Ou seja, quando estávamos na lei, certo? Muito bem, vamos lá. João 5,39. Examinais as escrituras. Olha que interessante que Jesus está falando aqui. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que eram as escrituras que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando das escrituras, a Torá, os profetas, os salmos, certo? Ou seja, todo o Antigo Testamento, as escrituras. Jesus está dizendo, examinai as escrituras, toda a escritura, certo? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Já perceberam que a lua, ela sempre aponta a sua luz para o sol? Aí alguns vão dizer, claro, né, Luana? Porque a lua reflete a luz do sol. Não, eu não concordo com isso, eu não vou discutir ciência nesse vídeo, mas eu não concordo que a lua reflete a luz do sol, por quê? Porque a lua, ela tem a sua luz. Porque Deus criou dois grandes luminares e criou as estrelas. Então, Deus criou o sol, que é um luminar, e a lua, que é um luminar. Os dois iluminam de um modo diferente. O sol emite luz quente e a lua emite luz fria. Ela não poderia refletir a luz do sol como se fosse um espelho que reflete uma luz, porque senão ela refletiria uma luz quente. E não é isso que acontece. Bom, então,
eu não creio que ela esteja refletindo a luz do sol, mas é fato que ela está iluminada, sempre voltada para o sol. E isso é uma coisa muito fantástica, porque ela sempre se ilumina voltada ao sol. Ela sempre aponta para ele. As Escrituras, o Velho Testamento, a lei e os profetas, todo esse Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Sempre. E sabe o que é mais incrível? Que quanto mais distante a lua está do sol, que a lua, quando ela está completamente oposta ao sol, ok? Sobre o plano, o sol de um lado, a lua do outro, os dois opostos, ela está completamente cheia. Mas quando ela vai se aproximando, né, de acordo com o seu ciclo, ela vai chegando mais perto do sol, né, durante o mês. E quanto mais ela se aproxima do sol, o que acontece? Ela vai se iluminando mais? Não, ela vai perdendo a sua luz. E ela é como se ela doasse a sua luz para ele, mas sempre apontando a luz para ele. Então ela vai cedendo a luz ao sol. E ela vai perdendo a sua luz. Quando ela chega pertinho do sol, o que acontece quando ela cruza com ele? Lua nova. Ou seja, completamente apagada. Porque agora a luz é toda dele. Interessante, né? Como que a natureza reflete as coisas do espírito, né? As coisas do mundo espiritual. A lua, ela representa aqui a lei, o Velho Testamento. E Jesus, o sol, o Novo Testamento, aquele que veio porque a lei apontava para ele. Tudo nas Escrituras aponta para Cristo. Alguns querem usar só o Novo Testamento e jogar fora o Velho. É tolice. O Velho aponta para o Novo. Toda a profecia, ainda não se cumpriram todas as profecias. A gente não pode ignorar o Velho Testamento. Tudo é profético. E ainda não estamos no final, né? Então ainda não se concluiu tudo. Mas tem aqueles que querem ficar na lei e ignoram o novo, aquilo que Jesus cumpriu. O que Jesus cumpriu? Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Ele cumpriu toda a lei cerimonial. Ele foi o cordeiro para nós. Então toda aquela lei cerimonial que estava descrita apontava para ele. Agora ele cumpriu, acabou. O que mais que ele cumpriu? Ele purificou todas as coisas. Todas as coisas ele purificou. Então não há mais judeu e gentio. Não há mais carne pura e impura. Não há mais nada disso. Por quê? Porque ele purificou todas as coisas. Agora tudo que está nele é puro. Ok? Bom, voltando. É por isso que nós temos que entender que toda a escritura ela é importante, né? O velho e o novo, você tem que entender isso. Tá bom? Lucas 24, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que estava escrito sobre ele, o que estava escrito que falava dele, de Jesus. E o versículo 44 de Lucas 24 diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco.
que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, deveria se cumprir em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Sim, agora nós vamos entender o que são essas estrelas. Nós já vimos que são as 12 tribos de Israel, e aqui nós vemos que em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, ele fala de Abraão e fala da promessa de Abraão, né? A promessa de Deus a Abraão, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Ou seja, ele não está falando somente do povo judeu, né? Mas todos aqueles que são da fé. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 12 diz assim: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Em Apocalipse 21, no versículo 14, diz assim: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então peraí. Apareceu um 12 aqui de novo, e são 12 fundamentos, e se refere aos 12 apóstolos. Os 12 filhos de Jacó, eles apontam para o povo de Israel. E os 12 apóstolos apontam para todos os cristãos. Mas a gente sabe que o povo de Israel já se espalhou pelo mundo todo. E que agora não há mais judeu nem grego, não há mais nenhuma diferença em Cristo. Então, quando você vê 12 estrelas, 12 apóstolos, bom, isso tem significado não somente nas 12 tribos, mas é uma coisa muito mais abrangente, né? A coroa, porque ele fala aqui, ó. Vamos voltar lá em Apocalipse 12 e vamos ler. Vamos ler aqui. Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Uma coroa me faz lembrar de algo que você recebe, é um prêmio, né? Representa uma vitória espiritual, representa uma vitória de uma prova, né? E, obviamente, a Bíblia fala sobre a coroa da vida, né? A coroa da vida eterna. A Bíblia também fala do capacete da salvação, ou seja, sempre sobre a cabeça, né? E sempre com relação à vida eterna e à salvação. Essas 12 tribos, elas são os patriarcas, certo? Os 12 filhos de Jacó
estão ali como representando aquela vitória, né, da mulher. Então, quem seria essa mulher? Se as 12 estrelas são os 12 filhos de Jacó, poderia apontar para os 12 apóstolos? Poderia apontar para todo o povo de Deus. Muito bem. E a mulher? Quem é essa mulher, né? Vamos entender. Mateus 19, 28 diz assim: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse isso para os discípulos, que eles se assentariam sobre 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Olha, isso é tremendo. Em 1 Coríntios 6, 2 diz assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, né? Para a turminha do não julgueis, né? Vós não sabeis que eis de julgar o mundo. E depois ele fala, né? Também os anjos. Então imagina as coisas mínimas. Interessante isso. Ou seja, estaremos em uma posição de juízes junto com o Senhor. Isso é muito, muito forte. Mas vamos avante, vamos para frente. Essa mulher de Apocalipse 12, ela está com dores de parto. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Bom, vamos falar dessas dores de parto? O que são essas dores de parto? E quem seria essa mulher então, né? Vamos lá. Bom, em Gálatas 4, versículo 4 diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho, nascido de mulher. Percebe que Maria gerou Jesus no seu ventre, ok? Ela também faz parte do povo de Deus, daqueles que esperavam o Senhor, ok? E ela também está incluída no povo que é representado por essa mulher que está com dores de parto, né? Quando a Igreja Católica diz que essa mulher é Maria, não estão de todo equivocados, não. É Maria, sim, mas não é só ela. Ela faz parte de um grupo de pessoas. Gálatas 4,19: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Percebe que não é só literal. Maria, sim, deu à luz ao Senhor Jesus no literal, mas no espiritual aqui, ó, ele está sendo formado em nós. Então nós fazemos parte dessa mulher que está gerando Jesus. Ah, você não sabe se é Jesus esse nenenzinho aqui? Vamos lá ver. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz,
lhe tragasse o filho. Bom, vamos lá. Eu acredito o seguinte, que esse texto, todo esse texto, ele representa toda a história contada na Bíblia, toda a história, desde antes da criação até o último dia. Ele fala desse dragão e que arrasta a terça parte das estrelas. Nós sabemos que a rebelião de Satanás não vai acontecer lá no Apocalipse. Ela já aconteceu antes da criação, né? Por quê? Porque Satanás já era caído quando tentou Eva no jardim, né? Então essa rebelião aconteceu antes disso, em algum momento antes da criação, ou talvez até nos dias antes da criação do homem. Mas fato é que Satanás já estava ali no Éden e já era caído. E o interessante é que esse dragão, ele arrasta as estrelas do céu e lança sobre a terra. E isso aqui faz representar, sim, anjos caídos, a terça parte dos anjos caídos que vieram com ele. Mas eles estão no céu? Sim, ao nível abaixo, eles caíram de nível. Eles caíram de nível, né? Não estão mais no nível que estavam antes, agora desceram. Mas eles não estavam ainda caídos até a terra. Olha que interessante. Continuando aqui. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. A gente sabe que Satanás ele não é onisciente. Quando Deus, lá no Gênesis, disse à mulher que a sua semente esmagaria a cabeça da descendência da serpente, já Satanás começou a ficar de olho na mulher. Quando nasceu Abel, né? E Caim foi seduzido pelo diabo para odiar Abel, né? Viu que Abel era aceito por Deus e conseguiu matar Abel e ficou ali pensando, ó, pronto, agora tô livre, né? Consegui matar aquele que Deus ia mandar para acabar comigo. Mas não. O diabo sempre tentou acabar com a semente da mulher, aquela que iria esmagar a cabeça da serpente. Então o diabo sempre perseguiu esse filho. Isso aconteceu em vários momentos da história do povo de Deus, né? O diabo sempre tentando atrapalhar os planos de Deus, mas Deus estava muito mais. Os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos, né? E acontece que quando Maria fica grávida, também o diabo fez de tudo para conseguir tragar o filho quando nascesse. Vocês sabem a história, né? Os bebezinhos que foram mortos em Belém. Mas o anjo mandou eles fugirem, né, para o Egito. Então a gente vê que esse dragão ele está sempre tentando tragar o filho e Deus o protege, certo? No versículo 5 diz assim: E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é que há de reger todas as nações com vara de ferro?
e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 2, 27. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15. Não tem outro. É Cristo, não tem outro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, o Senhor cumpriu o seu propósito e agora foi, né, para o seu trono no céu. Então acabou, mas o dragão não vai se conformar, então agora ele vai vir com tudo para cima da mulher. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quem é essa mulher? Essa mulher é todo o povo de Deus, ok? O povo que esperava em Cristo, que esperava com dores de parto, que nós lemos aqui em Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Todos os que esperavam em Cristo, e mais ainda os que estavam ali depois que ele veio, né? Que agora sentem ele sendo formado dentro de nós. Tá? Isso no sentido espiritual. Então Maria e todos nós, tá? Que somos de Cristo, estamos encaixados nesse perfil. Essa mulher é o povo de Deus, coroado com 12 estrelas, porque são os 12 filhos de Israel, ok? Então é todo o povo de Deus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Sabe o que isso significa? Que você não tem que comprar bunker, que você não tem que comprar faca, você não tem que armazenar alimento para 3 anos e meio. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele levou o povo do Egito para o deserto. E não foi só 3 anos e meio, não. Foram 38 anos, né? Quase 40 anos no deserto. Até que trocasse aquela geração. Deus alimentou eles. E às vezes eles queriam colher mais e guardar, porque não sabiam se no dia seguinte ia ter maná. Ah, não, vai que o maná não cai amanhã, né? Eu vou guardar um pouquinho aqui, nunca se sabe, né? E estragava, não era para guardar, era para confiar para o dia seguinte. Quem provê o dia seguinte é o Senhor. Quem provê o dia seguinte é Ele. E nós temos que aprender com Ele isso. O lugar já está preparado no deserto. Já está preparado o lugar. Não precisamos preparar um lugar para fugir. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, não por ela mesma, não pela força do seu braço, mas por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E isso aqui são 3 anos e meio. E houve batalha no céu.
Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, que é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Esse momento que Satanás é lançado no abismo e começa agora o reino do nosso Deus, isso aqui já aponta para o milênio, né? Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quer fugir da vista da serpente? Esteja debaixo da mão poderosa do Senhor, debaixo da sombra do Onipotente. O que são essas duas grandes asas, né? Duas asas de grande águia. Alguns especulam os símbolos dos países, e os Estados Unidos tem um símbolo de águia, e que a mulher ela seria Israel e que fugiria para o Brasil. Até que o Brasil não tem cara de deserto, né? Mas tá bom, vamos pensar que seja o Brasil, e aí vai fugir para o Brasil e lá vai ser sustentada pelas asas da grande águia que está bem em cima, né? Mais ou menos ali no mapa. Não, não. A Bíblia fala de deserto. O Brasil justamente não é um deserto, não tem deserto assim. Tem, mas no seu geral não, né? É a terra mais rica do mundo. Então, bom, vamos ver o que seria essas duas asas de grande águia, né? Êxodo 19:4 diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Vou repetir: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Meus irmãos, quando Deus fala que levou o povo sobre asas de águia para fora do Egito, e o que ele fez no Egito? O que ele fez aos egípcios? Alguém lembra das 10 pragas? Muito bem. Essa é a figura perfeita daquilo que será novamente, que vai acontecer conosco. Nós sim somos escravos de um sistema hoje, né? De trabalho, trabalha muito, ganha pouco, né? Trabalho forçado.
e não temos o prazer de ter um dia de descanso como poderíamos ter, não é? Nós somos escravos de um sistema, como era o povo no Egito. Mas o Senhor nos livrará com asas de águia, com mão forte, com o seu poder. Ele vai mandar o livramento e vai nos tirar. Ah, vai nos arrebatar para fora da terra? Não. Vai nos levar ao deserto. Vai nos tirar das cidades, da cidade do Egito, e vai nos levar ao deserto. Que deserto é esse, Luana? Como é que a gente vai para o deserto? Queridos, eu não sei. Eu não sei onde é esse deserto. Eu só sei que o Senhor vai me levar. E eu vou aonde Ele me levar. Eu não sei onde é. Mas a hora que Ele chamar, nós vamos. Não importa onde seja, será um deserto. Será um deserto por 3 anos e meio. E não pense que deserto é fácil, não. Tem maná, tem água, tem a sombra do Onipotente que te protege, te guarda, né? Tem a coluna de fogo que te aquece à noite. Mas, querido, o povo de Israel no deserto murmurava, e não é para menos, porque viver no deserto não é tão fácil assim, né? Como alguns pensam, né? Ah, esse povo de Israel murmurava demais, reclamava muito. Não é fácil, mas eles viveram quase 40 anos no deserto. Nós vamos passar 3 anos e meio. Quem está pronto para dizer, Senhor, me leva para o deserto. Eu estou pronto. O Senhor leva a mulher fora da vista da serpente. Sabe o que isso quer dizer? Que a serpente não te pega, não. Não tem inteligência artificial, não tem drone, não tem mosquinha de drone. Não, 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 não. Não te alcança a vista da serpente. O que é a vista da serpente? Onde você for, o sistema consegue te achar de alguma forma, mas o Senhor, Ele é poderoso para te levar para um lugar deserto, onde a serpente não vai te alcançar, entendeu? Onde o olho da inteligência artificial, onde a vista de Satanás não alcança. Nós vamos ser provados, mas já pelo fato de estar sendo livre da vista da serpente e ser levado para ser cuidado totalmente pelo Senhor, isso já é maravilhoso. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Eu não sei o que seriam essas águas, tá? Essas águas, depois você vai me dizer aí o que você acha que seria essa água como um rio, ou seja, correntes, né, de água atrás da mulher para poder levá-la pela correnteza. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, já aqui, nós vemos que pode ser literal, um tsunami ou algo assim, ou pode ser espiritual, ou os dois, né? Sempre os dois, né? Multidões
vindo atrás, mas não vão conseguir nos alcançar. Tá entendendo? Então, aqui agora, no último versículo de Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Sabe o que isso quer dizer? Essa mulher teve mais filhos. Porque depois do primeiro filho, agora nós ganhamos mais filhos, né, para Deus. E então essa mulher, ela foge para o deserto, mas o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O que seria esse remanescente da semente da mulher? Será que é o povo judeu que se converteram a Cristo? Será que é uma parte do povo, não importa se igreja ou judeu, mas fato é que boa parte desse povo de Deus está indo para o deserto, mas um remanescente está ficando para trás. E o dragão vem fazer guerra contra o remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão faz guerra contra estes aqui, enquanto a mulher está lá no deserto sendo alimentada longe da vista da serpente. Interessante. Lá no Apocalipse 13, lá no versículo 7 diz assim: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E no versículo 10 diz: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Percebe que muitos irão morrer na grande tribulação, mas é um remanescente. E eu creio assim, a Bíblia diz que Deus não nos faz passar uma prova maior, né, do que nós possamos suportar. Eu creio que Ele protege a sua noiva, Ele protege o seu povo, Ele cuida. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se preocupa. Com asas de águia, Ele vai te levar até o deserto. Com asas de águia, Ele vai te levar até o deserto e vai te sustentar ali. Nós vemos essa passagem tão enigmática e tão maravilhosa, contando a história. Parece que ele está fazendo um panorama de toda a história. Ele está pegando a queda de Satanás e parece que está se repetindo no final. E a perseguição da igreja desde o começo, né, da era cristã, né? A igreja perseguida. E tudo aponta, tudo se encaixa, mas tudo irá se cumprir literalmente nesse momento em que o Senhor vai levar a sua igreja para o deserto para ser lapidada, provada e aprovada, né? Então vamos ter sempre as nossas lâmpadas acesas, porque a hora que o noivo chega, primeiro ele nos leva para o deserto
né? Como ele fez com o povo de Israel. Ele não levou o povo para a terra prometida logo. Não, 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 não. Primeiro ele moldou, né? Primeiro ele peneirou lá no deserto, provou a fé, né? Ele livrou eles com mão forte e ele fará isso de novo, né? Pelo seu povo. Nós vamos ver muitas maravilhas ainda de Deus, livrando a nossa vida, tá bom? Das mãos do dragão. Ele vai nos livrar, ele vai cuidar de nós. Não se preocupe, confia no Senhor. Ele cuida da sua igreja, tá bom? Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima.